Capítulo 301 A Jovem Desafiante. Na sala, o Tingiu e os outros vestiam casacos grossos, conversando enquanto olhavam para fora. Enfim a neve caiu. Amin folheou os papéis em sua mão, era a lista dos eliminados. Logo após a chuva forte, a neve chegou, muitos não se adaptaram, e alguns times que ficaram um mês sem nutrição adoeceram. Professora, quantos times restam? O tingiu e perguntou curiosa. Restam 29 times. Respondeu baixinho. Quem resistiu até agora tinha verdadeira força, caso contrário teria sido eliminado antes. Claro, alguns dependeram da sorte e da vontade para suportar a fome. Um ano é longo demais, talvez nenhum time consiga. O Guilin disse calmamente. Se todos fossem eliminados, a competição terminaria e teria de esperar a próxima, até que alguém sobrevivesse um ano inteiro no selvagem. Não é certo, acho que só Fong e o grupo dele podem resistir até o fim. Wu tingiu e sorriu, seu grupo ainda estava entre os primeiros. Só Fong é realmente um azarão. O Anguilin assentiu, se alguém conseguisse resistir, ele teria um lugar. Qian Weitin ergueu as sobrancelhas delicadas, olhou para o Anguilin e apertou os lábios em silêncio. O grupo de Sofong era o alvo principal de observação, considerado o azarão com mais chances de chegar entre os 3 primeiros. No acampamento, o vento frio soprava, a neve cobria o pátio. Por que ainda não voltaram? Van An segurava uma tocha de pé na escada, olhando além do muro para a floresta escura. Já era noite, Sofong e Liu Yimen ainda não voltavam, ela esperava preocupada. Van An, Deissa, vai pegar um resfriado. Liu Yishu estava ao lado, segurando a escada para mantê-la segura. Não, quero guiá-los com esta luz. Van An negou teimosa, rosto ansioso, olhos procurando longe. A noite nublada tornava difícil achar direção, ela usava a tocha para guiar Sofong e Liu Yimen. Mas hesitou, se adoecesse, Sofong se preocuparia, talvez subisse a montanha nevada atrás de ervas. Mas sem o retorno dele, seu coração se sentia pesado como pedra. Deissa, eles ficarão bem. Liu Yishu confortou suavemente. Também se preocupava, mas agora só podia cuidar de não adoecer, para não dar mais problemas. Farfalhar. Van An, por que tão alto? Deissa. Veio a voz de Sofong lá fora. Irmã, voltei. Chamou Liu Yimen. O rosto de Van An brilhou de alegria, exclamou, que bom, enfim voltaram. Liu Yishu suspirou aliviada ao ouvir a voz da irmã. Felizmente a visão de Sofong era mais aguçada, mesmo no escuro via bem, guiando Liu Yimen. Antes de chegar ao acampamento viram a tocha brilhar, logo notaram a jovem em cima da escada. Deissa logo. Ele apressou, temendo que ela resfriasse. Sim. Sentiu a pedra no peito cair, desceu com cuidado. Creak. O portão abriu, Sofong e Liu Yimen entraram cansados. Sofong, estão bem? Van An se aproximou com a tocha. Nada sério, apenas nos atrasamos no caminho. Ele exalou, o vapor saiu, a voz rouca. Não fiquem fora, venham se aquecer. Liu Yishu apressou, ao ver seus lábios pálidos. Eles assentiram, os 4 entraram. Van An fechou a porta de madeira contra a tempestade. Vou trazer sopa de gengibre. Van An se apressou, pegou tigelas de barro, levantou a panela quente do fogão e serviu a cada um. Que calor! Liu Yimen se agachou perto do fogo, com as mãos no pote, bebendo. Encontraram perigo. Por que tão tarde? Perguntou ela preocupada. Seus olhos examinaram o cesto, só viu alguns cogumelos do norte, sem cabra ou outro animal, já suspeitava. A sorte não foi boa hoje. Sofong negou a cabeça. As cabras se moveram, procuramos muito e nada achamos. Liu Yimen pousou a tigela e contou. Seu rosto cheio de impotência e frustração, enfrentaram a neve para caçar, mas não pegaram nada, só trouxeram cogumelos, a viagem não valeu. O pior,
as peles de que precisavam ainda não apareciam, com a neve chegando, como suportar? Capítulo 302 Os chifres se erguem. Liu Y Tu franziu os lábios, pegou da cama as calças de pele terminadas hoje, deu-as à irmã mais nova e disse suavemente, você as veste primeiro. Durante o dia, ela e a irmã haviam feito 2 calças de pele, e também várias de pano, que podiam ser usadas sobre as de pele para mais calor Para mim. Liu Y surpresa, empurrou as calças de volta. Eu disse para pegar, então pegue. Liu Y Tu falou séria. Irmã, seu corpo acabou de se recuperar, deveria guardá-las. Liu Y brincou, apenas desanimada por não caçar nada. Não preciso caçar, aqui no abrigo com o fogão na parede fico aquecida. Liu Y Tu sussurrou, colocando as calças nas mãos da irmã. O canto da boca contraiu, perdeu o ânimo de confortar a irmã. Sofong, dou-te as minhas. Van levantou-se, entregou suas calças de pele a Sofong. Ele segurou, mediu contra a coxa e sorriu. Van, tua cintura e coxas são quase iguais às minhas. Tão exagerado, mas parece verdade. Van ancorou, sua cintura tão pequena cobria só uma coxa dele. Guarde-as, não se preocupe comigo. Está bem. Van fez beicinho, jogou as calças na cama. Podemos jantar já. Liu Y esfregou a barriga vazia, faminta após viajar todo dia. Sim. Van rapidamente abriu a panela no fogão, dentro sopa de cobra. Com cuidado colocou a panela na mesa de madeira. Liu Y Tu preparou tigelas, servindo com concha de bambu. Cheira delicioso. Liu Y sorriu ao comer. Coma mais, tem bastante. Van sussurrou, sentando-se também. O jantar durou mais de meia hora, depois Liu Y Tu lavou as louças. Que incômodo, daqui em diante usaremos água de neve derretida. Van suspirou. Com neve mais intensa, o riacho congelaria, os canos de bambu bloqueariam. Tinha medo de que rachassem ao congelar, pois a água expande. Mas algumas substâncias se comportam ao contrário, encolhendo no calor e expandindo no frio, a mais comum é a água. Liu Y lembrou-se e perguntou, certo, como estão o coelho e o cervo jovem? Estão bem, pus muito feno e lascas, o pelo grosso basta para passar o inverno. Van disse suave, verificar o armazém antes, ambos estavam bem. Devemos cortar mais feno e também colher ervas silvestres. Sofong falou sério. Na Ilha da Lua certamente nevaria, deviam colher antes de cobrir, senão só na primavera. Então amanhã irei com irmã Tu, vocês ficam aquecidos. Van disse firme. Não, e se houver perigo? Sofong negou. A neve tem um bem, os ursos hibernam, o perigo é menor. Van sussurrou. Com ursos dormindo, o risco caía à metade. E se encontrarmos lobos vermelhos? Sofong disse grave, eles não hibernam, ficam mais ativos famintos. Lobos, tigres, leopardos, nenhum hiberna, só répteis como cobras. Ursos são especiais, grandes mas caçam mal, comem muito vegetal. Mesmo achando comida, não sempre, por isso hibernam para poupar energia. Lobos vermelhos. Van abriu a boca, sem Sofong seria presa. Sim, minha irmã também é fraca, devemos ir nós. Liu Y concordou. Se não, matamos o coelho e o cervo, com suas peles fazemos calças. Van franziu o senho. Não, são para emergência, matá-los agora desperdiça. Sofong negou, olhou a jovem com calma, para nova pele já tem o jeito, não se preocupe. Sério? Que jeito? Van semicerrando os olhos. É segredo, não mentirei. Sofong apertou os lábios. Para acalmá-la, teve que dizer. Van encarou irritada, está bem, sempre misterioso. Vamos, devem se banhar já, depois com a água congelada será difícil. Sofong instou suave. Você e irmã Mon primeiro.
Van sussurrou. Após um dia fora, um banho quente aliviaria o cansaço. Capítulo 303. Entregando o pacote de presente. Juntos, cough cough, já. Liu YMNG falou instintivamente, tossindo 2 vezes. Os olhos de Liu Y se contraíram. Será que a irmã queria se banhar com esse Fong? Liu YMNG assustada pegou roupas e toalha e correu ao banheiro. Fong franziu a testa, afiando um chifre de cervo. Após mais de 10 minutos, Liu YMNG saiu envolta em vapor, claramente mais animada. Tão confortável, mas a água parece menor. Colocou a roupa de lado, secando os cabelos úmidos. O bambu de água deve ter congelado. Supus Fong. Levantou-se, pegou uma toalha, retirou uma pedra quente do forno da parede, e foi ao banho. Ela sentou perto do fogo, vendo a irmã ajustar uma calça de pele. Faça maior na parte das nádegas, assim cabe. Liu Y olhou as curvas da irmã. Abriu a parte traseira, amarrou com cordas de cânhamo como cadarços, folgada para a irmã, justa para si. Amanhã na caça, a irmã poderia usar. Ah! Dá para fazer assim. Liu YMNG exclamou, vendo as mãos hábeis da irmã. Prove, deve servir. Tu entregou ajustado. Certo. Ela olhou o banheiro, vendo esse Fong ainda dentro, então apontou a câmera à porta e tirou sua calça. Vestiu a calça de pele, puxando-a para cima. Cric! Nesse momento, a porta abriu. Tão confortável. Fong saiu secando os cabelos, olhou ao redor, e calou. O ar parou, só o estalo da lenha soava. Cough, continuem. Tossiu e voltou para dentro. Liu YMNG puxou a calça, rosto vermelho, gritou, mano, Fong me viu. Quer morrer, gritando alto. Liu Y cobriu o rosto, exasperada. O que ouvi? Liu YMNG foi vista por Fong. Meu Deus, meu fogo de fofoca arde, já tem um roteiro de 800 palavras. Mamãe disse, se for vista deve se responsabilizar, vão casar. Chocante, um homem na selva fez isso com uma donzela. Amanhã, informar ao ministério. Cough, ainda usava roupa íntima, não foi toda vista. Van mordeu o lábio, corada. Não esperava que ele saísse, felizmente ainda usava calcinha, só se viram as coxas. Certo. Liu YMNG abaixou a cabeça, aliviada. Tu sem palavras. Tosse. Fong escondido, perguntou, MNG, já terminou? Van apertou os cordões, respondeu, pronto. Cric. Ele abriu a porta, verificou que MNG vestia calça, suspirou. Ela perguntou baixo, o que viu? Nada, estava escuro, não vi bem. Respondeu sério. Liu YMNG não acreditou. Van olhou zangada, entrou no banheiro. Ele sorriu amargamente, não foi de propósito, da próxima vez perguntaria. Urgente. Tu suspirou. Liu YMNG tocou o quadril, murmurou, ajusta bem. Do lado de fora nevava, mais frio que dentro, ela se aquecia no fogo, as calças de pele ficariam para a irmã. Sim, bom. Assentiu. Após 20 minutos, ela e tu banharam-se, sentaram junto ao fogo trabalhando. Fong e MNG afiavam chifres, Van ajudava a tecer tecidos, preparando roupas, pois apenas peles não bastariam. Se tivéssemos casacos de pele. Murmurou MNG, recostada ao calor. Fong franziu a testa, pensativo. Quero um ar-condicionado. Tu zombou, na selva não havia casacos. Claro que quero. Respondeu MNG, pergunte a Fong se sabe fazer. Tu revirou os olhos. Fong, sabe? Ela perguntou ansiosa. Embora não pudesse fazer ar, deviam preparar outro método de calor, quando o cimento estivesse pronto. Tudo bem, se tiverem frio, durmam cedo. Disse Fong.
E você? Perguntou Van. Aquela noite havia mais, o sistema estava prestes a entregar um pacote de presente. Capítulo 304 A razão do peito plano. Não estou com sono, vou dormir depois. Liu Ypsilon não quis sair do aquecedor de parede, pois era mais quente que a cama. Liu Y olhou para a irmã, depois se encostou no aquecedor como ela. Está bem. Sofong sorriu amargamente. Hu. Do lado de fora, o vento frio uivava, a neve caía mais densa e se acumulava no chão. Ah! Van bocejou, as mãos ficaram lentas, as pálpebras pesadas. Sofong pegou suavemente a ferramenta espinhosa da jovem, e a acalmou. Seja boa, vá dormir já. Ah! Van bocejou de novo, assentiu obediente, e avisou. Tudo bem, você também não fique acordado até tarde. Sim, logo dormirei. Sofong sorriu suavemente. A jovem esticou o corpo cansado, entrou no saco de dormir, semicerrando os olhos para o fogo. Vocês também devem dormir. Sofong sussurrou. Está bem. Liu Y deixou o aquecedor a contragosto, o sono a dominava, deitar-se era mais confortável. As irmãs subiram na cama, a mais nova abraçou a mais velha sem vergonha para dormir. Sofong sorriu olhando as três jovens que já fechavam os olhos, respirando ritmicamente. Será que horas já são? Ele bocejou, a noite era difícil de medir. Sofong colocou mais lenha, o fogo manteve o abrigo aquecido. Em sua mente ecoou o comando. Marcar. Jin. 7 dias marcados, recebeu um pacote de presente. A voz mecânica soou. Outra noite suportada até o amanhecer. Colocou mais lenha para durar até amanhã, depois tirou os sapatos e entrou com cuidado no saco de dormir. Sofong. A jovem murmurou dormindo, seu corpo quente se aconchegou a ele. Ele a envolveu pela cintura, e ordenou. Abrir pacote de presente. Jin. Uma poção primária de visão. Jin. Um pacote de fórmulas de fragrâncias primárias. Jin. Um halo de sorte primário. Sofong franziu a testa. Este lote era bom, mandou. Usar poção de visão. A poção dobrava a visão, sem efeitos colaterais. Seus olhos formigaram. Como colírio, a visão ficou turva, nem o fogo via claramente. A sensação durou 5 ou 6 minutos, depois a visão clareou, detalhes nítidos. As pupilas se contraíram e dilataram, até teias de aranha no teto eram visíveis. Quem olhasse seus olhos veria que antes turvos agora brilhavam como os de um recém-nascido. Esta noite posso ver sem tochas. Seu coração se encheu de emoção. Será que o próximo será a poção de audição? O primeiro foi olfato, agora visão, talvez audição ou paladar. Pensou e ordenou. Abrir fórmula de fragrâncias. Jin. Fórmula transmitida. A dor familiar encheu sua cabeça, conhecimentos e imagens passaram como filme, gravando-se em sua mente. Durou minutos e desapareceu. O pacote continha 12 métodos de fazer fragrâncias, a maioria com ingredientes do campo. Decidiu cuidar só das fragrâncias, a cozinha deixaria para Van, pois a energia era limitada. Resta o último pacote. Sofong olhou a tela. Murmurou. Se eu comprar loteria, minhas chances aumentarão. Planejou que, ao voltar à cidade, tentaria. Em sua mente ecoou o comando. Abrir Halo de sorte. Jin. Halo de sorte ativo. Sofong piscou, minutos passaram sem mudanças. Murmurou. Parece outra habilidade passiva. Ah! Ele bocejou, o sono o dominava. Sofong cobriu a jovem com o saco, deixou uma fresta para respirar, fechou os olhos. Carne, quero comer carne. Liu Y murmurou adormecida. Virou-se, meio corpo sobre a irmã, ombro exposto. Sofong riu baixo, vendo-a pressionada contra seu peito, pensou.
Será que por esta postura ela ficou plana? Teria ele achado a razão? Cuidadosamente, ele as ajeitou, cobriu seus ombros, para não se resfriarem. Ah! Terminou, deitou-se de novo, abraçou a cintura da jovem, bocejou e dormiu. Capítulo 305. Vista logo as calças de pele. Nesta manhã não nevou, dando-lhes um breve respiro. Hoje não há neve. Van abriu a porta do abrigo, olhando a paisagem branca. Ela foi a primeira a acordar, depois as irmãs Lieu e Sofon também. Sofon espreguiçou-se e disse baixinho, mais tarde devemos partir cedo. Vou escovar os dentes primeiro. Lieu Mon sorriu, calçou sapatos de pele de coelho, pegou escova, pasta de carvão e toalha e entrou no banheiro. Logo veio um grito. Não há água, o tampão de madeira congelou. O que faço? O tampão que antes vazava água agora era gelo duro. Sofon foi, sacudiu mas não se moveu, congelado sólido. Suspirou, pegue neve do pátio, derreta em água. Só assim. Lieu Mon corou, saiu do banheiro. Levou uma panela de ferro, agachou, encheu de neve, logo estava cheia. Muito fria. Suas mãos tremiam ao levá-la, rapidamente colocou-a na lareira, depois aqueceu as mãos. Após mais de 10 minutos, a neve virou menos de meia panela. Adicionou mais neve, derreteu rápido. A água ficou morna, justa para 4. Rápido escovem, antes que congele de novo. Ela instou, despejou água em copos. Lieu Tu e a jovem escovaram rápido, temendo que congelasse. Com este clima, a água morna logo era gelo. Este tempo maldito. Lieu Mon murmurou, cuspiu água preta. Outra vez recolheu neve, voltou correndo, lá fora era frio demais. Van, vista logo as calças de pele. Sofon ordenou sério. Está bem. Ela mostrou a língua, pegou as calças e entrou. Sofon, você também vistas de tecido. Ela lhe entregou as costuradas. Eu sei. Ele sorriu, entrou, vestiu, por fora ainda calças de combate contra a neve. Enquanto a neve derretia, Lieu Mon cortava carne de javali, preparando o café da manhã de ensopado com cogumelos. Após mais de 20 minutos, 2 panelas fumegantes estavam na mesa de madeira. Sentem e comam. Van pôs tigelas e X, serviu carne. Fumegante, que bom! Lieu Mon suspirou, aquecendo as mãos. Pensou no verão, embora quente era suportável, diferente de agora quando podia congelar. Comam rápido, esfria logo. Van disse suave, dando a primeira garfada. Comeram. Após 20 minutos as panelas estavam vazias. Como lavar estas tigelas? Lieu Tu sorriu amargo, sempre precisavam de neve derretida. Vou ferver água. Lieu Mon pegou uma vasilha, encheu de neve, pôs ao fogo. Era maior, uma vez bastava. Deixe isso comigo, vão cedo e voltem cedo. Lieu Tu sussurrou. Certo. Sofon respondeu, carregou um cesto, pegou um machado para sair. Sofon, eu vou também. Van deixou os pratos, pegou um cesto pequeno. Não. Ele negou, era mais seguro a jovem ficar, tinha só 16 anos. Vendo seu rosto suplicante, Sofon suspirou, está bem então. Pegue meu casaco. Lieu Tu tirou o agasalho, mostrando pele por baixo, entregou. Ficarei dentro aquecida, sem um casaco não importa. Ela passou a peça. Obrigada, irmã Tu. Van sorriu, abraçou-a. Tenham cuidado, voltem para o almoço. Ela lembrou, o inverno consumia energia, o almoço era necessário. Voltaremos antes do meio-dia. Sofon prometeu. Carregou mais lenha do depósito, temendo faltar. Depois 3 saíram com cestos e ferramentas. Muito frio. Lieu Tu ficou na porta, tremendo com o vento. Ela os viu sumir na floresta, fechou a porta.
o que cozinhar para o almoço. Lavou as tigelas, lembrando os costumes da irmã e de Van. Capítulo 306. Minhas mãos também estão frias. Se nevar mais alguns dias, andar no caminho será muito difícil. Liu Yimen murmurou suavemente, pisando e deixando pegadas. Os três haviam saído do acampamento há mais de meia hora, procurando verduras selvagens. Vamos por aqui, antes ainda havia bastante erva lá. Só Fong disse baixinho, virando para a floresta. Está tudo branco, não se vê nenhum verde. Van suspirou, sua mão puxada por Só Fong enquanto caminhavam. Com tanta neve, ainda haverá ervas ou feno? Liu Yimen perguntou preocupada. Ela mordeu os lábios, olhou para Só Fong e a menina de mãos dadas, depois tirou o pé da neve e seguiu atrás. O inverno faz as plantas morrerem, a seiva congelada rompe as células e destrói as plantas. Então hoje devemos procurar mais, senão um mês sem verduras me deixará louca. Liu Yimen apressou. Comer ervas no inverno não é tão difícil. Só Fong murmurou, pensando que com abrigo poderiam cultivar. Só Fong, o que disseste? Van inclinou a cabeça. Nada, já chegamos. Só Fong respondeu, parando diante de um montículo. Só podemos cavar. Van suspirou, sem pá, cavar neve era duro. Vamos começar. Só Fong disse resignado. Ele colocou o cesto, tirou um pedaço de bambu, agachou-se e começou a cavar. A menina e Liu Yimen também se agacharam, os três cavaram juntos, jogando neve atrás, revelando o solo congelado. Logo Só Fong encontrou uma erva, suas folhas duras como gelo. Ao descongelar, ficariam moles. Eu também encontrei uma. Van sacudiu as mãos vermelhas, usou o bambu para tirar outra erva congelada. Cof, cof. Liu Yimen tossiu, olhando para suas mãos vermelhas, pensando, minhas mãos também estão frias, por que não as aquece para mim? Então vamos continuar. Só Fong riu e cavou mais. A menina corou, inclinou-se um pouco e continuou. O tempo passou lentamente, após mais de 2 horas, o montículo estava limpo, encontraram apenas meio cesto de verduras, mas bastante feno para o coelho e o filhote de cervo. Vamos, olhemos lá. Só Fong carregou o cesto e disse. Está bem. Van e Liu Yimen responderam, seguindo. Depois de mais de 10 minutos, Só Fong parou de novo, olhando para algumas árvores. Encontrei algo bom. Ele sorriu, reconhecendo árvores familiares. Eram tão grossas quanto a perna de um bezerro, mais de 10 metros altas, sem folhas. Só Fong, este é o tesouro que mencionaste? Liu Yimen perguntou surpresa. Claro, estes são caneleiros, sua casca seca vira especiaria. Só Fong sorriu, tocando o tronco, achar canela na ilha era raro. Ah! Então os caneleiros são assim. Van exclamou, tocando a casca curiosa. Existem vários tipos de canela, esta é a comum. Só Fong, sabes mais que eu. Van disse, embora ele lesse menos, parecia saber tudo. Vi em programas científicos. Só Fong riu. Ele pegou o machado, cortou e retirou um pedaço de casca. Cheirou satisfeito, o aroma é muito bom. Deixa-me cheirar. Liu Yimen disse curiosa. Ela pegou, inalou e exclamou, realmente cheira a canela. Perfeita para guisar carne. Van também cheirou, já pensando em pratos. Então vamos tirar mais para usar depois. Liu Yimen animada disse, puxando a faca. A canela é só tempero, não se deve comer muito, basta um pouco. Só Fong lembrou. Os três se ocuparam em torno das árvores. Após mais de meia hora, o cesto estava cheio de casca, suficiente para 4 pessoas por um ano. Só Fong guardou o machado e disse, basta, vamos procurar mais verduras, não está cedo. Está bem. As 2 meninas responderam, já era fim da manhã, hora de voltar para almoçar. Só Fong ia à frente, observando em volta, esperando achar mais temperos.
Adiante havia pegadas na neve. Parece pegadas de fazão. Liu Yimen disse feliz. Já as tinha visto em acampamentos com um clube de arco, diferentes das galinhas domésticas. Parece que a sorte chegou, nada pode pará-la. Só Fong riu, a neve deixava claras as pegadas. Capítulo 307 Dever de cuidar. Van An e Liu Yimon seguiram cautelosas atrás, temendo assustar as galinhas selvagens. Só Fong ergueu o arco de chifre de cabra, encaixou uma flecha de bambu e andou em passos leves. Após alguns minutos, sinalizou para que parassem e avançou sozinho. Van An e Liu Yimon assentiram, lembrando suavemente, Só Fong, tenha cuidado. Ele acenou que sabia, andou mais, farejou o ar e sentiu o cheiro de ave. Segurando firme o arco, afastou arbustos e olhou. Um ninho. Franziu a testa, sem ver aves, mas encontrou um ninho de feno com 5 ovos cobertos de neve. Aproximou-se, agachou-se e os pegou. Colocando um no ouvido, sacudiu e murmurou, ainda não formado, dá para comer. Temia que, incubado muito, seria difícil comer. Parece que devo cuidar destes ovos. Murmurou, pondo-os na cesta, observando as pegadas. A neve estava cheia de rastros bagunçados, difícil distinguir. Devem ter ido buscar comida. Deu de ombros. Já era tarde, virou-se planejando voltar depois. Logo chegou onde as duas esperavam. Só Fong, e aí? Pegou uma. Liu Yimon perguntou ansiosa. Ovos. Van An ficou na ponta dos pés, vendo 5 ovos na cesta. Faz tempo que não comemos ovos. Liu Yimon engoliu em seco. Comeremos mais tarde. Van An sorriu suave, feliz com os ovos. Os 3 seguiram outro rumo, após 20 minutos pararam. Aqui deve ter ervas, procurem sob a neve. Sussurrou Só Fong, agachando-se. Certo. As duas ajudaram. Após quase 1 hora, a cesta estava cheia de ervas, congeladas mas comestíveis. Também recolheram muito feno, em 2 grandes feixes. O que a irmã vai cozinhar? Estou com fome. Liu Yimon esfregou a barriga, levando feno com Van atrás de Só Fong. Vamos voltar logo. Van An sorriu, também faminta. No acampamento, Liu Yimon estava ocupada na lareira, com uma panela de barro de neve fervendo. Primeiro, a carne de coelho. Murmurou, colocando pedaços. Pegou o gengibre da floresta, limpou com neve, fatiou e adicionou. Depois acrescentou fatias de limão e mais lenha. Trouxe mais neve, testando se derretia. Logo virou água clara. Parece útil. Sorriu e continuou trazendo. Elas devem estar voltando. Olhou fora, depois fechou a porta. O guisado fervia, ela colocou sal e óleo de javali, tampou a panela. Liu Yimon lavou cogumelos Shaobak, cortou e jogou, depois acrescentou orelha de pau. Cloc cloc cloc. O guisado fervia, cheiro espalhado. Cheira bem. Murmurou Liu Yimon, mexendo. Após meia hora, o fogo baixou, ela colocou mais lenha. Depois retirou a panela, apoiou o queixo nas mãos, olhos na porta, preocupada, porque ainda não voltaram. Após um tempo abriu a porta, escutando. Enfim suspirou aliviada, correu ao pátio e abriu o portão de espinhos. Capítulo 308 Bálsamo labial selvagem. O portão de madeira rangeu ao abrir a barreira de espinhos. Liu Yimon viu os 3 cansados e correu para ajudar. Pegou o feno de Só Fong, olhou e perguntou suavemente, estão bem? Estamos bem. Respondeu Só Fong. Não, estou com fome. Liu Yimon fez beicinho, o estômago roncava. O almoço está pronto, entrem logo. Instou Liu Yimon. Os 4 entraram, guardaram o feno e voltaram ao abrigo. Aqui é mais quente. Liu Yimon esfregou as mãos e correu para o aquecedor.
Venham comer, não estavam com fome. Chamou Liu Ytu. Colocou a panela de barro na mesa, pegou tigelas e pauzinhos e serviu carne de coelho. Provem, como está? Liu Ytu mordeu os pauzinhos nervosa. Está bom, macia e sem cheiro. Só Fong assentiu. MHM. Liu Ypsilon mastigou. Está bom, mas não tão gostoso quanto o meu. Bateu no ombro da irmã com ar presunçoso. Reclama até comendo. Repreendeu Liu Ytu. He, não me calarás. Liu Ypsilon riu, enfiando mais carne. Comam rápido, frio perde sabor. Sorriu Van. Sim. Liu Ytu lançou olhar à irmã e comeu. Comeram meia hora até esvaziar a panela, restando ossos e tigelas usadas. Mana, vou buscar água. Liu Ypsilon levantou. Não precisa, já há na tina. Impediu Liu Ytu. Tinha visto a neve derretida. Sério? Liu Ypsilon olhou e viu meio recipiente. Coloquei neve, o calor derreteu. Explicou Liu Ytu orgulhosa. Boa ideia, nem pensei nisso. Elogiou Só Fong. O fogo constante mantinha a água líquida, servia para cozinhar e guardar. Podemos pôr mais neve, cabe muito. Liu Ytu corou. Nada. Murmurou. Mesmo? Liu Ypsilon franziu a testa. Mon, lave a louça. Liu Ytu tocou-lhe a testa e recolheu. Tá bom. Liu Ypsilon fez beicinho e pegou água. As irmãs foram lavar. Só Fong, meus lábios estão rachados. Suspirou Van. Use gordura de javali, suaviza. Só Fong pegou um chip de bambu com óleo. Vai passar nos meus lábios? Van torceu a boca. Seja boa, senão ficam feios e a carne perde gosto. Aconselhou Só Fong. Tá bom. Van levantou o queixo e fechou os olhos. Não tem problema, é suave e cheira bem. Ele segurou e aplicou. A gordura era bálsamo natural. As irmãs voltaram e viram os dois juntos. Mana, estão se beijando? Perguntou Liu Ypsilon. Não diga bobagem. Repreendeu Liu Ytu. Pronto. Só Fong ergueu a cabeça e limpou os lábios dela. Perguntou, querem também? Evita rachaduras. O quê? Suspirou Liu Ypsilon. Gordura de javali. Mostrou o chip. Bom, lábios secos. Sorriu Liu Ypsilon e fechou os olhos. Deixa que eu faço. Pegou Liu Ytu o chip e aplicou. Mana. Liu Ypsilon abriu os olhos, magoada. Não tem problema. Espalhou a gordura. Você também, o frio racha. Sorriu Van. Tá bom. Concordou Liu Ytu. Eu ajudo. Tentou Liu Ypsilon pegar. Liu Ytu desviou e passou em si. Que nojo. Fez beicinho Liu Ypsilon. Baixa a cabeça, eu ajudo. Disse Van. Era baixa, então ele precisou se curvar. Tá bom. Curvou-se Só Fong. Van ancorada disse, Só Fong, feche os olhos. Capítulo 309, Este pequeno esperto. Van baixou o olhar, seus olhos brilhantes evitando os dele, olhando de lado enquanto abanava com o leque de bambu para secar a gordura em seus lábios. Só Fong arregalou os olhos, observando atentamente seu rosto delicado, sua pele descascava de tão seca. Ele tocou levemente sua bochecha e sussurrou, passe um pouco de mel no rosto, vai hidratar sua pele. Van ancorou, balançando suavemente a cabeça, não precisa, o mel é precioso demais para gastar no meu rosto. Tudo bem. Ela baixou a mão, limpando a gordura do canto da boca dele. Só Fong, o que faremos esta tarde? Liu Ypsilon perguntou curiosa. Precisamos sair de novo,
o feno não é suficiente. Só Fong respondeu baixo. O que trouxeram hoje com o antigo mal dava para o coelho e o cervo por pouco mais de um mês. Passar o inverno era impossível. Está bem. Liu Yimon assentiu, tirando ervas da cesta de bambu e colocando na prateleira de madeira. Os três arrumaram-se, aproveitando antes da neve cair para sair outra vez. Tenham cuidado, voltem cedo. Liu Yimon acenou com a mão. Só Fong, para onde vamos desta vez? Van perguntou. Ao norte ficava o bosque de eucaliptos, normalmente para caçar ou colher frutos de palmeira, mas atrás do palmar havia lugares ainda não explorados. Está bem. Van assentiu. Eles atravessaram o bosque em direção ao palmar. Depois de 15 minutos. Que alto, está é uma palmeira. Van exclamou, levantando a cabeça. Procurou frutos, mas só viu neve branca. Vamos, este ano não há frutos, será preciso esperar o próximo. Só Fong riu, puxando sua mão e guiando-a mais para dentro. Ele planejava explorar mais atrás, talvez encontrasse algo novo. Está bem. Van respondeu resignada, queria levar alguns frutos para casa. Segurou a mão de Liu Yimon, os três caminharam juntos. Vamos dar as mãos. Liu Yimon cantarolou, chutando neve pelo caminho. Um sorriso surgiu nos lábios de Só Fong, ao lado de duas jovens cheias de vida, o ermo parecia menos solitário. Caminharam mais 20 minutos, atravessando o palmar. Parece que aqui não há nada. Liu Yimon murmurou, olhando os arbustos nevados e as árvores sem folhas. Os troncos velhos estavam pelados, galhos pesados de neve. Kabuks. Vamos cavar, talvez haja ervas. Só Fong sugeriu, examinando o local. Já vou. Liu Yimon se agachou, usando o leque para cavar, logo descobriu um pedaço de chão. Encontrou apenas algumas ervas amareladas, boas para o coelho. Vamos levar um pouco de feno então. Só Fong disse baixinho, continuou cavando e encontrou apenas mais algumas ervas. Crack, rangido. De repente, um som estranho veio da árvore alta. Só Fong levantou a cabeça, vendo um buraco lá em cima. Algo interessante. Ele sorriu, escondendo sua presença, decidindo subir. Interessante. Liu Yimon olhou curiosa enquanto ele subia. A árvore tinha 4 ou 5 metros, fácil para ele. De pé em um galho, olhou dentro de um buraco do tamanho de um punho. De repente, 2 olhinhos brilharam, depois um corpo peludo e uma cauda enrolada. Olhava curioso, segurando uma noz, adorável. De repente, antes que ele se movesse, uma noz voou e o esquilo correu como um raio. Subiu até o topo, chiando como se o repreendesse. Ah, este é bem esperto. Só Fong sorriu, sua mente girava rápida. Viu 4 ou 5 nozes guardadas, depois desceu com cuidado. Só Fong, encontrou algo? Van perguntou. Sim, um esquilo. Respondeu baixinho. Um esquilo. Seus olhos brilharam, ficou na ponta dos pés e logo o viu lá em cima. É a primeira vez que vejo um esquilo. Liu Yimon exclamou animada. Só Fong riu, a jovem sempre gostava de bichinhos peludos. Então vou ter que levar você para casa. Disse, olhando novamente a cauda fofa do esquilo. Capítulo 310, sentada nos meus ombros. Onde está aquele esquilo? Liu Yimon olhou em volta. Espere um pouco, vou pegá-lo depois. Su Feng sorriu. Ah! Su Feng, você quer pegar o esquilo? Yuan perguntou surpresa. Sim, criar um bichinho não é ruim. Su Feng sorriu, o esquilo era pequeno demais para comer, mas tê-lo como companhia fazia mais sentido. No deserto, ter um companheiro trazia alegria. Yuan perguntou com dúvida, então o que faremos agora? Acabei de achar cascas de noz em um buraco, deve haver uma árvore por perto, vamos procurar. Su Feng explicou, o esquilo não era fácil de pegar,
mas com o conhecimento do pacote poderia traí-lo com nozes. Certo. As duas responderam, seguindo Sufeng, olhando ao redor. Procuraram por mais de meia hora, finalmente acharam duas nogueiras em uma encosta. São nozes, e há muitas. Liu Ymen exclamou feliz. As nozes, também chamadas nozes duras, de apenas 3 ou 4 centímetros, tinham muita nutrição, os grãos ricos em proteína. Continham mais de 7 aminoácidos essenciais, em alta quantidade, além de 22 oligoelementos necessários, como cálcio, magnésio, fósforo, zinco, ferro, todos abundantes. Colham todas. Sufeng disse, tantas durariam bastante. Muito alto, não conseguimos subir. Yuan olhou para cima, o galho mais próximo tinha mais de 2 metros, fora de alcance. A maioria crescia em galhos fracos, nem subindo dava para colher. Sufeng pôs a cesta no chão, agachou, bateu nas costas e disse, suba, sente nos meus ombros para colher. O quê? Yuan corou. Olhou para Liu Ymen animada, mordeu o lábio, depois subiu em seus ombros, pernas pendendo diante do peito. Sente firme. Sufeng sorriu. Ele segurou suas pernas, levantou-se, erguendo-a. A garota corada segurou o cabelo dele, nervosa e com medo. Em pé, ela alcançou o galho, pôde colher. Está bem, colha tranquila. Sufeng sorriu, o cabelo doía. Certo. Yuan soltou, viu que estava estável, o medo diminuiu. Começou a colher, jogando nozes na neve. Liu Ymen agachou-se para juntar, os três dividiram o trabalho, rápidos. Sufeng, vá para lá. Yuan apontou para um cacho. Onde? Sufeng levantou a cabeça. Ah! Yuan corada, bateu nele, movendo o quadril. Em. Sufeng tossiu, deu 2 passos rápido. De verdade. Yuan murmurou, continuando a colher. Precisa mudar posição. Sufeng perguntou, segurando as pernas dela mais firme. 2 passos à esquerda. Ela disse baixo. Certo. Ele moveu. 1 passo à frente. Certo. 2 passos atrás. Mais de meia hora passou. Sufeng, está cansado? Liu Ymen perguntou. Não cansado, Yuan é leve, não como um javali. Sufeng sorriu. Antes do deserto, pesava uns 80 din, mesmo agora não mais que 90. Ah! Sufeng riu. Acrescentou, não cansado, continuemos, ainda muitos. Continuaram, após quase 1 hora terminaram a parte baixa, o resto muito alto. E em cima? Yuan perguntou, olhando nozes a 4 ou 5 metros. Vou subir e sacudir. Sufeng disse, depois a colocou no chão. Cuidado. Yuan lembrou, suas pernas tremendo. Certo. Sufeng assentiu, subiu na árvore. Afastem-se. Ele chamou. Certo. As duas recuaram. Vendo seguro, pisou forte em um galho. Crac. Um som, o galho quebrou, algumas nozes caíram. Força demais. Ele sorriu amargo. Sua força era quase 400 din, um passo quebrou o galho velho. As folhas caíram, mas as nozes ainda pendem. Disse, só algumas caíram. Tum-tum. Algumas mais caíram, mas a maioria ficou. Da próxima vez precisamos de uma escada. Suspirou, após 10 minutos só caíram 10 nozes, poucas pelo esforço. Certo. Sufeng respondeu, descendo devagar. Capítulo 311. Este apelido parece familiar. Tantas. Sufeng ergueu o cesto de bambu para pesar, dentro havia mais de 10 din de nozes. Ainda há muitas que não conseguimos alcançar. Yuan ergueu a cabeça para olhar 2 no alto, acima ainda pendiam várias resistentes. Voltaremos daqui a 2 dias para colhê-las. Sufeng falou baixo,
sem intenção de deixá-las. Mas já era tarde, não podiam perder mais tempo aqui. Yuan assentiu obediente. Vamos, pegar um esquilo. Su Feng sorriu. Com este monte de nozes, não acreditava que o animal não se interessasse. Os olhos de Yuan e Liu Yimen brilharam, juntas responderam, está bem. Os três logo voltaram ao terreno nevado. Su Feng pousou o cesto, colocou uma noz no bolso e subiu à árvore escondendo o fôlego. Su Feng quer atraí-lo? Liu Yimen perguntou surpresa. Parece que sim. Yuan sorriu. Logo Su Feng alcançou a cavidade, espiando viu uma cauda fofa. Xixi. O esquilo se eriçou, abraçando uma noz, observando desconfiado, pronto a fugir. Veja o que é isto. Su Feng riu, tirando outra noz do bolso e balançando diante da cavidade. Xixi. O esquilo olhou a que tinha e depois a de sua mão. Quer? Su Feng curvou o sorriso, era a primeira vez que tentava atrair um animal. O esquilo ainda olhava fixo com cautela. Su Feng franziu o senho, tirou as nozes restantes, colocando-as na frente. Xixi. O esquilo não resistiu, saiu com cuidado, roçou sua mão com a cauda. Mais corajoso, largou a noz, pegou outra e correu para dentro. Su Feng apertou os lábios. Pegar e correr? Esperou paciente, ainda segurando a noz. Xixi. O esquilo hesitou, depois saiu para pegar outra. Se não funciona atrair, pego direto. Su Feng semicerrou os olhos. Quando estendeu a pata, ele virou a mão e o agarrou. Xixi. O esquilo gritou assustado, como protestando. Fiel à sua regra de não desperdiçar, usou um galho para tirar as nozes da cavidade. Resistir é inútil. Su Feng riu, descendo com cuidado. Uau, tão fofo. Yuan e Liu Yimen correram, acariciando-lhe a cabeça. As duas falavam, ora tocando a cabecinha, ora cauda fofa. Bem, desde hoje nossa família tem mais um membro. Su Feng sorriu, temendo que se continuassem a brincar, o animal ficaria exausto. Vamos voltar, senão não há onde deixá-lo. Ele falou suave. Está bem. Liu Yimen assentiu, pegando ferramentas e voltando com ele ao acampamento. Mais de 40 minutos depois, chegaram seguros. Ah! Tão rápido de volta? No abrigo, Liu Yishu exclamou, correndo a abrir o portão. Irmã, olha o que pegamos. Liu Yimen mostrou, apontando o esquilo. Ah! É um esquilo. Liu Yishu arregalou os olhos, depois brilhou, aproximando-se para brincar. Está frio, entrem. Su Feng sorriu, de fato as mulheres não resistiam a criaturas fofas. Está bem. Liu Yishu ainda desejosa, levou-os para dentro do calor, façamos outra gaiola. Su Feng disse. Deixe-me segurá-lo. Yuan estendeu a mão com doçura. Segure firme. Su Feng advertiu, entregando com cuidado. Eu sei. Yuan cruzou as mãos, prendendo nas palmas. Meia hora depois, uma gaiola quadrada do tamanho de uma bola já estava pronta, com vãos de largura de polegar e uma porta de bambu e cipó. Bem, pode colocá-lo. Su Feng fixou a gaiola num poste a 1,5 metros do chão, espalhou palha e lançou uma noz. Está bem. Yuan o pôs dentro, fechando rápido. Xixi. O esquilo olhou curioso, ao ver a noz pareceu aliviado e chiuriou para eles. Fique aqui, é mais quente que a cavidade. Su Feng brincou, já planejando domesticá-lo. As três moças rodearam, às vezes enfiando os dedos para brincar. Tão fofo, a partir de agora seu nome é Goldan. Yuan riu. A boca de Su Feng tremeu. Goldan, este nome soava tão familiar, não era assim que a anciã do orfanato o chamava na infância? Capítulo 312, Eu não ouso. Não, eu acho bonito. Van respondeu sorrindo. A boca de Sofong tremeu.
Ovo de cachorro, até soa fofo. Liu Y tu leu baixinho, brincando com o esquilo. Só Fong apenas sorriu amargamente, o nome ficou assim, e toda vez que as três o chamavam de ovo de cachorro, sentia-se estranho. Ele as observou brincar com o esquilo, depois virou-se e saiu do abrigo para o pátio. Entrou na sala de cultivo, subiu a escada, retirou com cuidado ervas daninhas e pedras de cima, junto com a neve. Planejava terminar a sala hoje, mais tarde poderiam plantar vegetais e cogumelos, caso contrário o inverno sem verduras seria difícil. Deu a volta pelas 3 paredes, verificando problemas, pois choveu forte 2 dias atrás e agora nevava. Suspirou aliviado, as paredes continuavam intactas, até mais firmes, talvez porque a neve endureceu o barro. Foi ao depósito, trouxe paus e galhos. Só Fong, vou ajudar-te. Liu Yimon esfregou as mãos e saiu. Está bem. Respondeu, colocou a madeira de lado, subiu devagar a escada e firmou-se. Estendeu a mão e disse, passe os paus primeiro. Já vai. Ela respondeu, entregando a madeira. Os dois trabalharam juntos, ele no alto montando o telhado, ela passando materiais. Era uma estrutura simples. Sobre os galhos ele pôs folhas de bananeira para impermeabilizar, depois capim seco e pedras para segurar. O céu escureceu, antes da noite terminaram o telhado. O vento frio soprava, a neve caía, cobrindo o telhado de branco. Está nevando. Liu Yimon ergueu a cabeça, pegando flocos na mão. Van saiu e perguntou baixinho, já terminaram? Sim, por hoje basta. Só Fong respondeu. Certo. Ele guardou a escada na sala e voltou com ela ao abrigo. Aqui dentro está mais quente. Ela fechou a porta de madeira, esfregando as mãos vermelhas de frio. Sentem-se e jantem. Van os instou, servindo carne nas tigelas. O jantar foi sopa de peixe ensopado de veado, suficiente para os 4. Só Fong bebeu a sopa e perguntou, o peixe está quase acabando. Talvez precisemos ir à costa, não sei se haverá pesca. Murmurou. Temos muita carne, sem peixe está bem. Van respondeu. Comeram e conversaram, meia hora depois terminaram. As irmãs lavaram as tigelas, encheram água e as limparam. A jovem sentou-se junto ao fogão na parede, costurando com o pano na mão. O que estás fazendo? Só Fong perguntou curioso. Suspirou ao ver as mãos vermelhas de frio, aquelas luvas de pano pouco ajudariam, com nevasca forte não resistiriam. Olhou suas calças, mesmo com forro ainda sentia frio. Preciso caçar mais peles, fazer roupas quentes. Decidiu. Aqui, Só Fong, experimenta. Van cortou a linha e entregou as luvas. Ele as pegou, olhou e perguntou, por que não fazer para ti primeiro? Claramente eram do tamanho dele. Depois farei, experimenta agora. Ela instou. Suspirou, colocou-as, ajustavam bem, um pouco volumosas como luvas de moto, muito grossas. Como estão? Ela ajustou. Muito confortáveis. Respondeu, fechou os punhos, um pouco incômodo mas aceitável. Então está bom. Ela sorriu aliviada. Adivinhou certo, ao segurar sua mão já sabia o tamanho. As irmãs voltaram a sentar junto ao fogão após lavar. Desde a neve, aquele fogão era o lugar comum, ali faziam trabalhos manuais. Naquela tarde enquanto ele e Van construíam o abrigo, Liu Yimon e a jovem costuravam dentro. Liu Yimon olhou a irmã e disse suavemente, é para ti. Ela precisava mais das luvas, sempre acompanhava Só Fong fora. Mana és tão boa. Liu Yimon abraçou seu pescoço. Liu Yimon estremeceu, irritada, solta-me, tuas mãos estão geladas. Não quero. Liu Yimon riu, encostando as mãos frias no pescoço dela. Tu? Liu Yimon cerrou os dentes, segurou as mãos dela contra o rosto, e começaram a brincar. Mana, não ouso, está muito frio.
Liu Y Mon implorou. Tarde demais. Capítulo 313. Material de cultivo. No abrigo escondido, Sofong e o grupo se reuniram na lareira, trabalhando e conversando. As irmãs Liu coraram após brincar, seus corpos mais quentes. Sofong trouxe troncos, cortando com faca para preparar material de cultivo de cogumelos comestíveis. Devemos cortar tudo em serragem. Liu YMNG segurou a pá de engenheiro, raspando madeira. Sim, quanto mais fino melhor. Sofong respondeu baixo, pilha já no chão, mas encher a sala de cultivo levaria até tarde. Entendido. Liu YMNG prendeu o cabelo curto, focada na madeira. Sofong, seu cabelo parece mais comprido. Van inclinou a cabeça. Está bem. Sofong penteou a franja até as sobrancelhas, lembrando quando a garota cortou seu cabelo, couro cabeludo formigando. Depois corto para você. Van sorriu. Não precisa, cabelo comprido aquece. Sofong acenou. Assim. Liu YMNG puxou o cabelo longo da irmã pela frente, sob o queixo, cobrindo orelhas e bochechas, fazendo Liu Tu parecer uma mulher barbuda. Hehe. Van tremeu, segurando o riso. Liu YMNG. Liu Tu contraiu o olho, batendo na cabeça da irmã. Os lábios de Sofong tremeram, quase riu, mas abaixou a cabeça para trabalhar. O tempo passou, a noite aprofundou, neve ainda caía. Certo, limpem-se e durmam. Sofong falou baixo, já era tarde. Está bem. As três responderam, no inverno gelado apenas limpar-se com água quente bastava, banho diário era arriscado. Van pegou água no jarro de cerâmica ao banheiro, depois trouxe pedras quentes da lareira. Mais de 10 minutos depois voltou com o jarro, tremendo ao ar frio. Muito frio. Estremeceu, pendurou toalha, sentou-se junto ao fogo. Beba chá de folhas de pinho. Sofong entregou gentilmente uma xícara fumegante. Irmã. Os cílios longos de Liu YMNG tremeram, olhando para o banheiro. Você, lave-se sozinha. Liu Tu repreendeu. Liu YMNG. Liu Tu rangeu os dentes, mas mais fraca que a irmã, foi arrastada ao banheiro. Em menos de 5 minutos saíram, Liu YMNG relaxada, Liu Tu impotente, água acabada. Rápido, beba chá. Sofong chamou. Está bem. Liu YMNG sorriu, bebendo chá quente. Depois, Sofong sussurrou. Durmam, é tarde. Ah. Está bem. Van bocejou, deixou sua tarefa. Pegou escova e pasta de carvão de menta, com água na xícara de cerâmica, foi ao banheiro. Mais de 20 minutos depois, as três lavadas deitaram-se, enroladas em cobertores e sacos. Sofong pôs lenha no fogo, chamas subiram, aquecendo o abrigo. Sofong, durma logo também. Van murmurou, segurando o saco. Já. Sofong sorriu, depois lavou-se. Sofong, você está frio. Van encostou-se, tremendo. Logo estará quente. Sofong respondeu baixo, braço em sua cintura. Milímetro. Van ancorada, esfregou a cabeça, fechou os olhos. Boa noite. Sofong murmurou. Boa noite. Van sussurrou. Boa noite. As irmãs Liu responderam juntas. Ao amanhecer, flocos caíam lá fora. Liu YMNG franziu os lábios, abriu os olhos, retirou o time da mão do peito da irmã. Hesitou, depois cutucou suavemente a irmã, sussurrando, cresceram graças à minha terapia. Fez beiço, saiu da cama, calçou sapatos de pele de coelho, esfregando as mãos foi à lareira. O fogo apagado, a água com gelo fino. Rápido reacendeu com feno e gravetos, corpo aquecido. As chamas cresceram, o chão aqueceu. Hoje cozinharemos sopa de macarrão cortado. Murmurou,
Quebrou o gelo com colher de bambu, tirou água, pôs o jarro para ferver para lavar. Pegou farinha da prateleira, adicionou água, amassou massa. Depois de 20 minutos, as três se levantaram. Irmã MNG, ultimamente você acorda cedo. Van bocejou, envergonhada pois Liu YMNG cozinhou. Rápido escove os dentes, a água vai esfriar. Liu YMNG instou. Capítulo 314, afaste-se um pouco. Liu Ymon tirou o jarro de cerâmica do forno da parede, colocou-o suavemente sobre a mesa de madeira e chamou, podemos tomar o café da manhã. Certo. Van respondeu de forma casual, deixando de lado o bordado inacabado, levantou-se para pegar tigelas e haxiz, arrumando para a sopa de macarrão. Liu Tu e Sofong permaneceram sentados e começaram a comer. O sabor deve estar bom, certo? Liu Ymon sorriu, o café da manhã de hoje era obra sua. Muito saboroso. Van fez beicinho com a boca cheia de macarrão. Isso é bom. Liu Ymon suspirou aliviada e também começou a comer com vontade. Vou lavar a louça. Liu Tu murmurou, mas ao se levantar, seu rosto mudou. Liu Ymon congelou, não tinha sua irmã dito que lavaria, por que sentou de novo? Eu faço, a irmã Mon já cozinhou. Van sorriu gentilmente e se apressou em limpar. Deixa comigo. Liu Ymon olhou desconfiada, depois tomou os pratos e caminhou para o banheiro. O que houve? Sofong virou curioso. Isso. Liu Tu mordeu os lábios, o rosto vermelho de vergonha, movendo-se desconfortável da cintura. Sofong franziu a testa, cheirou levemente, captou um traço de sangue e sussurrou em seu ouvido. Ah, sério? Van arregalou os olhos, tirou 2 panos retangulares do saco de dormir, feitos à mão por Sofong. Ficou séria e disse, Sofong, afaste-se um pouco. Irmã Tu, aqui está um pano higiênico. Van a entregou. Obrigada. Liu Tu corou, verificou que Sofong havia saído e suspirou aliviada. Levantou-se, sentiu um pouco de vazamento e apertou mais as pernas. A cólica menstrual tem 4 níveis, Liu Tu estava no mais leve, apenas pequenas cólicas, sem afetar a vida diária. Então sua menstruação chegou. Liu Ymon se aproximou com panelas e disse, não é de se estranhar que você agia estranho. Cale-se. Liu Tu se irritou, tais assuntos não podiam ser falados. Não esperava que chegasse de repente, ao acordar estava bem. Irmã, você está atrasada. Liu Ymon largou as panelas, rindo. Sim, 4 dias atrasada. Liu Tu murmurou, tinha temido que viesse cedo, mas atrasou. Talvez o clima causou, irmã Tu, vá cuidar disso. Van falou gentilmente. Sim. Liu Tu corada, levantou-se com as pernas juntas, caminhando com passos curtos e desconfortáveis ao banheiro, cuidando para não se mover demais. Se for assim, logo será minha vez também. Liu Ymon murmurou. Contou os dias, se normal, faltavam 10, se não, seria inconveniente. Van levantou-se, despejou água quente num jarro, bateu suavemente na porta. Irmã Tu, aqui está água quente, pode pressionar para aliviar. Certo, obrigada. Liu Tu entreabriu a porta e recebeu o jarro. Corou, tirou calças de pele e tecido, viu a roupa íntima manchada de vermelho, quase chorando. Limpou-se com água quente, trocou o pano higiênico e se vestiu de novo. Vendo a mancha, agachou-se com cuidado, pegou o sabão e lavou. Esfregou várias vezes até esvaziar o jarro, finalmente limpo. Ufa! Liu Tu expirou, apoiou-se na parede e saiu com o jarro e a roupa íntima. Sente-se já, não ande muito. Van disse suavemente, recebendo-os. Eu posso fazer. Liu Tu corou. Sente-se. Van sorriu,
pendurou a peça perto do forno para secar. Liu Y sentou-se desconfortável, olhando a roupa pendurada, pensando que se Sofong visse morreria de vergonha, seu rosto ainda mais vermelho. Vou preparar água com mel, vai aliviar. Van mexeu água morna com mel e entregou a xícara. Beba. Obrigada. Liu Y sussurrou. Irmã, descanse bem, vou ver o que Sofong está fazendo. Liu Y a palmeou e saiu rindo. Os lábios de Liu Y tremeram, sua irmã ria de sua dor. Enquanto isso, Sofong verificava o telhado da sala de treinamento, procurando defeitos. Não encontrou nada, pegou uma escada e subiu com cuidado. Neve cobria o telhado, de 2 a 3 centímetros. Deve aguentar. Sofong murmurou, pressionou-a. Neve, o telhado firme. Sofong, vou ajudar. Sem mais argila, preciso cavar no riacho. Sofong explicou, já havia usado nas 3 paredes, precisava mais para um forno. Então irei contigo. Liu Y disse suavemente, pegando ferramentas. Sofong riu e a seguiu. Olhou ao redor, viu Liu Y junto ao forno fazendo artesanato, cabeça baixa, orelhas vermelhas. Capítulo 315. A sala de treino concluída. Vou cavar um pouco de argila e já volto, sussurrou Sofong. Van acenou suavemente, tome cuidado. Certo. Sofong pegou 2 cestos de bambu, a pá de engenheiro e saiu do abrigo, seguido por Liu Y. Está tudo congelado. Liu Y observou o riacho, a água antes clara agora estava congelada, até a cachoeira virou gelo. Cuidado para não escorregar, alertou Sofong. Eu sei, respondeu baixinho, indo para o local da argila. Muito duro, murmurou ele, cutucando o chão com a pá. A argila perto do riacho estava encharcada, a neve a congelou, endurecendo o barro e a argila. Essa argila é difícil de cavar, suspirou, cavando devagar até que alguns centímetros abaixo amoleceu. Trabalharam mais de 20 minutos e encheram 2 cestos. Ele carregou um nas costas, levou o outro e foi na frente. Espere por mim, chamou Liu Y, correndo com seu cesto pequeno. Desta vez foi mais esperta, só encheu até a borda para não pesar. A neve deixou o caminho escorregadio, precisaram de mais de 20 minutos para voltar. Van os viu e chamou, bebam um pouco de água quente primeiro. Certo, respondeu ele, sentou-se junto ao fogão de parede e bebeu para descansar. Vendo suas mãos nuas, Van advertiu, Sofong, mais tarde coloque as luvas. Vou colocar depois de terminar o fogão, senão a argila gruda, disse. Então faça outro par, fez biquinho. Faça um para você primeiro, e brincou ele sorrindo. Vou acender uma fogueira dentro, não vai estar frio. Isso também serve, respondeu ela, ajeitando o cabelo. Sofong se espreguiçou, pegou um tronco aceso do fogão e saiu. Moveu madeira do depósito, acendeu uma fogueira no canto da sala de treino. Primeiro a porta, murmurou, sabendo que o calor escaparia sem ela. Cortou troncos no tamanho certo. Liu Y se agachou com uma corda, amarrar. Sim, coloque um atravessado e prenda o resto, respondeu, amarrando firme. Meia hora depois o quadro estava pronto. Cubra com feno, há muitas frestas, disse, pois os troncos eram irregulares. Cobriram com feno e amarraram bem. 10 minutos depois a porta de madeira estava pronta. Sofong a instalou como a do abrigo. Nada mal. Liu Y testou, mais fácil do que pensava. Entre logo, está frio lá fora, sorriu ele. Sim, ela sentiu, entrou e deixou uma fresta para o ar. Espere aqui, vou procurar pedras, lembrou Sofong para o fogão. Eu vou também, disse ela e saiu para procurar. Ele retirou neve, desenterrou pedras e encheu o cesto. Após 20 minutos juntaram muitas. Isto deve bastar, disse, levando de volta. Muito frio. Liu Y estremeceu, fechou a porta e perguntou, Sofong, quando vamos caçar?
Só com eles teriam roupas, ela não queria compartilhar uma com a irmã. Vamos ver amanhã, se a neve for leve ou parar, iremos, respondeu, pensando que precisava ser logo. Certo, aceitou, ajudando a construir o fogão. Sofon construiu um menor para a sala, mais fácil de montar. Após 2 horas terminaram. Embora menor que o do abrigo, bastava para aquecer. Ele vedou as frestas com argila e disse, pronto, agora deixa a argila secar. O que faremos depois? Perguntou ela. Voltemos ao abrigo. Cozinharemos sopa de legumes para o almoço, disse. Capítulo 316, sem dor alguma. Bem, quer comer? Perguntou Sifon com um leve sorriso. Quero. Liu Ymng assentiu depressa. Então vamos voltar. Ele sorriu, abriu a porta de madeira da sala de cultivo e foi ao refúgio. Bem, lá eu vou preparar sopa de ervas. Respondeu suavemente, tirou água da jarra e foi lavar as mãos cobertas de argila. Vou ajudar a lavar os legumes. Murmurou Van, deixando o pano recém-feito e levantando-se. Certo. Ele entregou as ervas à jovem. Ela levou para lavar, enquanto ele organizava ervas, pois a câmera apontava para a lareira. Quase 20 minutos depois, a panela fervia, os ingredientes borbulhavam. Ele adicionou sal e mel, cozinhou mais um pouco e fez sopa nutritiva. Forrou as mãos com feno, levou a panela à mesa de madeira e disse baixo, pode comer. Está bem. Liu Ymng pegou tigelas e haxiz, servindo habilmente. Prova se está bom. Liu Tu engoliu saliva em segredo, tomou uma colherada e aqueceu-se. Coma mais. Disse suavemente a Sifon, essa sopa só fazia bem. Sim. Liu Tu assentiu, servindo mais colheradas. Logo os 4 terminaram a sopa, sobrando apenas tigelas vazias. Vou lavar a louça. Liu Ymng recolheu e foi limpar. Ele levantou, trouxe bambu do depósito para fazer suportes e cultivar cogumelos e verduras. Parece pouco. Murmurou, só dava para 2 suportes. Agachou-se, rachou o bambu, revelando o oco usado para substrato. Sifon, cheguei. Liu Ymng entrou, com neve no cabelo curto. Ela perguntou, preciso fazer algo. Ajuda a fazer buracos. Respondeu, cortando no fundo de cada seção. Que não fiquem grandes nem rachados. Avisou. Fica tranquilo, sou profissional. Brincou, cavando com cuidado. Ao meio-dia, mesmo com sol alto, fazia frio. Eles trabalharam na sala, pondo lenha na lareira, o tempo passou. Ele amarrou paus em X, fixou bambus ocos, 5 níveis de cada lado, espaçados 20 centímetros. Assim, um suporte tinha 10 níveis para cogumelos e verduras. Parece fácil. Disse baixo, ajudando a montar mais. Trabalharam até anoitecer, terminaram 2 suportes colocados nos lados. Ainda parece vazio. Ela bateu as mãos, sem sentir frio. A sala era ampla, centro vazio. Bem, ainda cabem 2 suportes, depois buscaremos mais bambu. Disse ele. E agora, o que fazer? Perguntou ela, arrumando o cabelo. Creat. Van entrou sorrindo, nada mais, é hora do jantar. Sim, estavam focados demais. Disse, venham comer. Está bem. Ele sorriu. De fato, ocupado o tempo voa. Suspirou ela, seguindo. Sentem-se, comida pronta. Liu Tu servia. Hoje à noite era guisado de javali e veado com verduras e cogumelos, mais sopa de ostras. Ostras secas cozidas para nutrir. Deixe, podemos, descanse. Disse Sifon. Tudo bem. Ela corada, ainda conseguia mover-se. Minha irmã, não sente dor. Liu Ymng sussurrou no ouvido dele. Ela ouviu, rosto vermelho, gritou, Liu Ymng, quer morrer.
Olhou furiosa. Tais coisas não se dizem. Esta sopa está boa. Riu sem jeito, abaixou a cabeça para beber. Liu Y Tu se contraiu. Ele conteve o riso, tossiu, cough, comam logo antes de esfriar. Capítulo 317. Não seja assim. Esta noite está mais fria. Van sussurrou, rapidamente arrumando a janela. Então vá dormir cedo. Sofong esticou as costas cansadas. Depois do jantar, os 4 ficaram ao redor da lareira, conversando enquanto trabalhavam com as mãos. Van e Liu Y Tu teciam tecido, enquanto Sofong e Liu Y Mon cortavam madeira para combustível. Então ferva a água, eu ajudarei a lavar. Sofong disse suavemente. Certo. Van sorriu, levantou-se com a panela cheia de água, jogou algumas folhas de pinho e colocou no fogo. Logo a água ferveu, ela rapidamente trouxe um balde de madeira, despejou a água quente e adicionou um pouco de água fria. Vamos ao banheiro. Sofong largou a lenha e o machado, carregou o balde e foi primeiro. A garota sorriu, pegou uma toalha, agachou-se e deixou lavar seu cabelo. Feche os olhos, vou despejar a água. Sofong disse gentilmente. Sim. Van respondeu suavemente, fechando os olhos e abaixando a cabeça. A água caiu suavemente, logo o balde estava vazio. Ela secou o cabelo com a toalha e correu para a lareira para secar mais rápido. Vocês também se lavem rápido. Sofong disse com carinho. Irmã, quer que eu esfregue suas costas? Liu Y Mon perguntou suavemente. Liu Y Tu olhou para a irmã e recusou friamente. Não precisa, eu mesma consigo. Irmã, não seja assim, vamos. Liu Y Mon puxou sua mão e a levou ao banheiro. Vocês duas são realmente próximas. Van sorriu docemente. Sim, muito próximas. Sofong sorriu também, ajudando a secar o cabelo da garota. Beba este chá de mel, faz bem para a saúde. Sofong entregou uma xícara de cerâmica a Liu Y Tu, dentro havia chá de mel feito com açúcar de palma. Obrigada. Ela corou, recebeu com as 2 mãos, soprou suavemente e bebeu. Após mais de 20 minutos, as 3 garotas terminaram de se lavar e entraram nos sacos de dormir. Sofong colocou mais lenha no fogo, tirou os sapatos e foi dormir. A garota o abraçou, ele segurou sua cintura e sussurrou. Boa noite. Boa noite. De manhã cedo, a ilha Lua Negra estava coberta de neve, névoa fina no ar, o sol escondido pelas nuvens. Esfregar, limpar, esfregar, esfregar. Van cantarolava enquanto preparava o café da manhã na lareira. Parece que a água não é suficiente. Ela colocou cogumelos na panela, olhou para o jarro de água, restava muito pouco. Acrescentou lenha, pegou a panela e foi ao pátio pegar neve. Ah! Sofong acordou, espreguiçou-se e olhou ao redor, a garota não estava. Sentiu o cheiro da comida na lareira. Para onde ela foi? Perguntou-se, calçou os sapatos, verificou o banheiro, vazio. Então a porta se abriu, a garota entrou com a panela como uma raposa, fechando rapidamente. Sofong tirou a neve do cabelo dela, repreendendo com ternura. De verdade, sair sem chapéu. Já vou usar. Van mostrou a língua. Certo, use este chapéu largo. Ela pegou um e colocou nele. Kabuks. Sofong sorriu, bocejou e saiu com um caldeirão vazio para pegar neve. Só ele podia fazer isso, as 3 garotas precisariam levantar juntas. Encheu de neve, trouxe de volta, colocou perto do fogo, despejou a água restante da panela velha e voltou para mais neve. Do lado de fora continuava nevando, ele planejou sair para procurar caça. Ao retornar, as irmãs Liu já estavam acordadas, escovando os dentes. Na tela ao vivo, os comentários rolavam. Sofong é tão bonito, queria ser aquele caldeirão que ele segura. Suspeito que esteja brincando, mas não tenho provas. Também quero que ele me abrace assim. Cinzas demais.
Van se agachou, mexendo brasas e cinzas da lareira. Guarde o carvão e as cinzas em jarros, serão úteis depois. Sofong entregou-lhe uma pá. O carvão podia misturar-se com terra para plantar, as cinzas para fazer cimento. O clima ficava mais frio, depois de tratar as peles, começariam a fabricar cimento. Certo. Van assentiu, colocando o carvão e cinzas em um jarro vazio. Capítulo 318. Hoje talvez não possamos voltar. Van, deixe-me ajudá-la. Liu Ypsilon arregaçou as mangas e caminhou até a lareira na parede. Está bem. As duas sorriram e começaram a preparar o café da manhã. Após mais de 10 minutos, os quatro se sentaram em volta da mesa de madeira, com uma panela de cerâmica cheia de carne ensopada. Vamos. Sofong hesitou por um momento e depois falou baixinho. Hoje ele saiu para observar o céu, mas a névoa densa impossibilitou ver claramente, só sabia que haveria neve leve pela manhã e forte à tarde, o resto era incerto. Então eu também vou. Van disse rapidamente. Seja boazinha, sair na neve consome muita energia. Sofong respondeu gentilmente. Eu sei. Van fez beicinho, sua força era muito menor que a de Sofong e Liu Ypsilon, se o seguisse só seria um fardo. Da próxima vez, quando não estiver nevando, eu a levarei. Sofong sorriu e acariciou sua cabeça. Está bem. O rosto de Van de 18 anos floresceu com um sorriso brilhante. Depois de mais de meia hora, Sofong e Liu Ypsilon arrumaram suas coisas, vestiram jaquetas com capuz e saíram do abrigo. Tenham cuidado no caminho, voltem cedo. Van acenou e lembrou. Irmã, estou indo. Liu Ypsilon gritou alto. Está bem, não corra por aí, tome cuidado. Liu Ypsilon ficou sob o beiral, observando Sofong e sua irmã desaparecerem na neve. Croc. Sofong puxou o pé da neve grossa, cada passo afundava até a metade da panturrilha. Sofong, para onde vamos desta vez? Liu Ypsilon fez beicinho, tirou o pé da neve, deixando pegadas profundas enquanto caminhava ao lado dele. Vamos para o sudoeste, ainda não fomos lá. Sofong respondeu em voz baixa. Ele cortou um galho com seu machado, esculpiu em um bastão e entregou a Liu Ypsilon, dizendo suavemente, pegue este bastão para se apoiar, cuidado para não cair. Está bem. Liu Ypsilon respondeu suavemente, prendeu o arco nas costas e segurou o bastão para se equilibrar. Está muito frio. Sofong apertou os lábios, suas pernas pisavam na neve gelada, as calças de pano mal bloqueavam o frio. Os dois entraram na floresta, marcando as árvores no caminho para não se perderem. Após mais de 2 horas, o ambiente ainda era apenas neve e árvores. Parece que não há nada. Liu Ypsilon lambeu os lábios, hoje esqueceu de passar banha de porco e eles se racharam. Vamos mais à frente. Sofong disse suavemente, suas sobrancelhas ficaram cinzas com a neve. Ele limpou o rosto, o vento frio o fez tremer. Liu Ypsilon abaixou a cabeça para evitar o vento direto no rosto. Sofong observou cuidadosamente ao redor, procurando sinais de animais. Na neve, o tempo passava rápido, metade do dia já tinha ido, agora era o início da tarde. Vamos encontrar um lugar para descansar e cozinhar o almoço. Sofong disse em voz baixa, a neve caía mais forte, ambos tinham gasto muita energia, precisavam repor. Está bem. Liu Ypsilon esfregou a cintura, caminhar muito na neve espessa causava dor nas costas. Por aqui. Sofong identificou a direção e seguiu para a esquerda, onde o terreno era mais alto, provavelmente uma encosta. Caminharam mais meia hora antes de encontrar uma pequena encosta de mais de 10 metros. Vamos dar uma olhada. Sofong disse suavemente, segurando o machado enquanto caminhava à frente, sempre alerta. Ao se aproximarem da caverna, não sentiu perigo. Espere aqui, vou entrar primeiro, se não houver perigo então entre. Sofong disse baixinho. Sem esperar a objeção de Liu Ypsilon,
ele largou a cesta e entrou na caverna. Dentro, a caverna era irregular, mas com cerca de 3 metros de largura e 2 de altura, grande o suficiente para ficar de pé. Mon, entre. Sofong chamou. Está bem, leve as cestas primeiro. A voz de Liu Mon veio, depois 2 cestas foram passadas para dentro. Sofong rapidamente as moveu para o lado para que ela pudesse entrar. Este lugar não é ruim. Liu Mon observou a caverna, embora pequena, poderia bloquear o vento e a neve. Vamos juntos? Liu Mon sugeriu. Não precisa, vou olhar ao redor, volto rápido, corte a carne primeiro. Sofong respondeu. Está bem, tenha cuidado. Liu Mon assentiu, pegou carne de veado e uma panela de ferro da cesta e se preparou para cortá-la. Entendido. Sofong respondeu, pegou uma corda e saiu com Xiao Xue nos braços. Sentiu o vento frio, olhou para o céu, a neve caía cada vez mais forte, mostrando sinais de tempestade. Talvez hoje não conseguissem voltar. Isto é problemático. Sofong riu amargamente consigo mesmo, acelerou o passo e procurou lenha. Depois de mais de 20 minutos, só encontrou alguns galhos secos, longe de ser suficiente. Finalmente, encontrou uma árvore seca grossa como uma panturrilha, cortou-a, o tronco de quase 5 metros poderia queimar mesmo úmido. Isto pode queimar por muito tempo. Murmurou. Sofong arrastou o tronco em direção à caverna. Antes de chegar viu Liu Mon caminhando ao redor, como procurando algo. Ele rapidamente chamou. Por que você saiu? Liu Mon ouviu e suspirou de alívio, respondendo rapidamente. Saí para ver se você precisava de ajuda. Sofong sorriu e instou. Não precisa, volte logo, a tempestade está chegando. Capítulo 319. Esta noite dormir é difícil. Olhando para este clima, uma nevasca está chegando. Fong suspirou, não esperava que a caçada acabasse em tempestade. Lembrou o halo de sorte recebido 2 dias antes. Seria mesmo sorte? Vamos logo para a caverna. Liu Mng apressou, ajudando a arrastar o tronco seco até a entrada. Após alguns minutos, conseguiram colocá-lo dentro. Primeiro acendamos o fogo. Fong pôs os galhos recolhidos. Deixe comigo. Liu Mng pegou a pederneira, agachou e começou a acender. Fong cortou o tronco em pedaços menores para facilitar a queima e economizar espaço. Logo acendeu a chama, colocou pedras como fogão, pôs a panela de ferro cheia de neve, que derreteu em água. Esta noite não poderemos voltar. Fong olhou para fora. O vento gelado rugia, a neve caía forte, a tempestade chegará. Mal passava das 3 da tarde e já escurecia, os flocos enchiam o ar. Se não voltarmos, minha irmã e Van vão se preocupar. Liu Mng suspirou. Planejavam regressar antes de anoitecer, mas era impossível. Com este clima e neve funda, voltar era muito difícil. A ilha tinha grande diferença térmica, andar de noite podia ser morte por congelamento. Murmurou, espero que ela não saia a procurar. Fique tranquilo, minha irmã é racional, com ela lá Van não sairá. Liu Mng consolou baixinho. Espero. Fong suspirou. Limpou a neve da entrada para não bloquear. 20 minutos depois, o aroma de carne saiu. Liu Mng cozinhara. Agora não sei se é almoço ou jantar. Fong sorriu amargo, sentado ao fogo. Não importa, com fome come-se. Liu Mng brincou, entregando-lhe uma tigela de ensopado. Conseguir comida quente não é fácil. Fong comentou, só buscar lenha tomou tempo, sem a caverna nem fogo acenderiam. Coma enquanto quente. Liu Mng devorava grandes pedaços, recuperando calor e forças. A caverna bloqueava o vento, se houvesse água seria abrigo perfeito. Mesmo assim, não comparava ao refúgio amplo e seguro de agora.
Após 20 minutos, terminaram. Muito frio. Liu YMNG se encolheu ao fogo, pôs a panela outra vez para ferver. Sinto falta da cama grande. Reclamou. S. Fong apenas sorriu amargo, sem tempestade já voltariam. Pergunto o que Van faz agora. Murmurou, adicionou lenha, as chamas cresceram. Certamente esperam nosso retorno e preparam jantar. Liu YMNG apoiou o queixo, vendo a neve derreter, pensando no acampamento. S. Fong respondeu, era a segunda noite na ilha sem as garotas. No acampamento, Van estava na entrada. Van, entre logo. Liu Y aquecia as mãos, saiu do fogo e a puxou. A tempestade chegou. Por que não voltaram? Van, preocupada, esticou-se olhando fora. Mas sua altura e a cerca bloqueavam a vista, o céu escuro escondia tudo. Talvez ainda no caminho, cuidado com o frio. Liu Y segurou sua mão, levando-a para dentro. Talvez passem a noite fora. Admitiu, também preocupada. Esperemos mais um pouco. Van sussurrou, olhos na porta, desejando ver S. Fong entrar. Não se preocupe, S. Fong é habilidoso, sabe se proteger. Liu Y tu acalmou. Sim, ele também cuidará da irmã MNG. Van sorriu forçado. Os olhos de Liu Y tu entristeceram. O tempo passou devagar, lá fora escureceu, vento e neve castigavam, o chão coberto. Parece que não voltarão esta noite. Van suspirou, fechou a porta. Ela esperara outra vez, congelado e tremendo, voltou para dentro. Beba sopa quente de gengibre selvagem para aquecer. Liu Y tu serviu uma tigela fumegante. Oh! Van soprou o vapor, bebeu devagar e preocupada disse, não sei como estão agora. Vou preparar o jantar. Van forçou um sorriso, esfregando o rosto gelado. Capítulo 320. Deita-te um pouco mais para este lado. Parece que não tenho apetite. Van sussurrou, sua tigela de carne intacta, enquanto a panela de ferro ainda estava cheia. Eu também. Liu Y tu suspirou, largou a tigela de barro, serviu 2 xícaras de água quente e deu uma à garota. Aquele maldito Sofong ainda não voltou. Van murmurou. Esta noite vou dormir contigo. Liu Y tu sussurrou. Está bem, irmã tu. Van respondeu suavemente, segurando sua mão, ambas preocupadas. Liu Y tu acariciou a mão pequena da menina, dizendo baixinho, come mais um pouco. Irmã tu também comes. Van assentiu, comendo devagar. Irmã tu, deixa que eu faço, ainda estás naqueles dias? Van pegou a panela rapidamente, empurrando Liu Y tu para descansar. Levou a panela, pegou água e a lavou no banheiro. Os observadores viram isso diretamente. Essas 2 meninas realmente se querem, mesmo separadas cuidam uma da outra. Nguyen Nuit suspirou. Sim. Tividin assentiu em silêncio. Mas desta vez Sofong saiu para caçar, pode voltar de mãos vazias. Vuonman disse, com a previsão em mãos. Se voltar em segurança já é bom o bastante. Amin disse baixinho. Talvez com sorte encontre uma presa no caminho. Nguyen Nuit murmurou. Sofong sentou-se a 1 metro da entrada da caverna, encostado na parede, dizendo suavemente, durmam cedo, a nevasca não vai parar logo. Lá fora a tempestade rugia, mas a caverna estava fechada e quente. Não consigo dormir. Liu Y abraçou os joelhos, apoiou o queixo, pensando na irmã. Ainda tens fome? Sofong perguntou suavemente. Não tenho. Ela balançou a cabeça, apenas 3 horas desde o almoço, só carne, ainda não digerida. Então bebe mais água quente. Ele pôs lenha no fogo, a panela fervia. Na internet dizem que não se deve beber água fervida muitas vezes? Ela perguntou.
Ela tinha lido que ferver repetidamente tira oxigênio, prejudica a saúde e pode causar câncer. Depende de quantas vezes, mesmo fervendo até secar, não mata. Sofong sorriu amargamente, explicando. O sal de ácido nítrico é cancerígeno, mas mesmo após 20 fervuras o nível é muito baixo, seguro para beber. Ainda assim, melhor evitar. Entendi. Ela sentiu, a panela só tinha fervido algumas vezes. Bebe tranquila. Ele sorriu, servindo-lhe uma xícara. Ou, tão quente. Ela suspirou. Depois de beber, dorme, se amanhã não nevar voltamos cedo. Ele disse. Está bem. Ela assentiu, bebeu e se deitou na parede. Mexeu-se desconfortável, suspirando, vai ser difícil dormir. Deita-te mais para este lado, vai ser melhor. Ele disse, apontando. Está bem. Ela corou, hesitou, mas se deitou mais perto, a meio metro. Ela ergueu a cabeça, perguntou suavemente, ainda não dormes? Lá fora a tempestade rugia, abaixo de zero, o fogo não podia apagar ou congelariam. Fazemos turnos de vigia. Ela se ergueu. Não é preciso, colocarei mais lenha, suficiente até o amanhecer. Ele disse. Está bem. Ela voltou a deitar-se. O tempo passou devagar, sem relógio na selva. Ah! Sofong bocejou, esticando-se. Uma tela virtual surgiu, mostrando 15 brilhando, marcando novo dia. Ele murmurou, hora de dormir. Deitou-se cuidadosamente ao lado dela, usando o braço direito como travesseiro, a apenas 10 centímetros. Irmã, voltarei em breve. Ela murmurou dormindo, virando meio corpo sobre ele, sua mão em seu peito.